Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Henrique Girardi. Eu estou gravando esse vídeo no dia 19 de abril de 2020. Esse vídeo está sendo gravado para o blog Reflexão Estratégica. Bom, a ideia de hoje é poder trazer alguns conceitos bem básicos de gestão, de administração, enfim, desse mundo dos negócios que eu chamo, né? Eu trouxe aqui hoje 4 temas principais. Primeiro, a organização, né? Falar um pouco sobre o funcionamento da organização. 2, falar sobre a gestão. 3, falar sobre o gestor. E 4, falar sobre a liderança, sobre o líder. Então, começando pela organização, um tema que me fascina bastante. A gente parte do princípio que a organização ela reúne pessoas, né? É um coletivo, é um grupo, certo? As organizações são as mais diversas possíveis, organizadas das mais diversas possibilidades possíveis, diferentes setores, mercados, regiões, privada, pública, ONGs, startups. Então, existem muitas configurações de organizações. Mas a organização é um grupo, reúne pessoas, reúne recursos, exige uma integração entre as partes, uma organização desses recursos, né? E acima de tudo tem metas, objetivos em comum. E por que se cria uma organização, né? A gente pode voltar na época das navegações, no início, surgimento das grandes companhias, Companhia da Índia, né? Da onde que surgem as organizações? Em primeiro lugar, as organizações elas são criadas exatamente porque uma pessoa individualmente não conseguiria fazer grandes feitos, né? Então essas organizações surgiram, vamos dizer, com uma autorização do governo, de governos locais, para que essas organizações pudessem atingir objetivos que individualmente seria muito difícil. Então a gente pode ver tanto a época das navegações, descobertas de novos povos, novas terras, né? Ou grandes empreendimentos, hospitais, escolas, pontes, estradas, né? Então a gente pode ver que realmente a organização ela ajuda a atingir grandes objetivos, né? Então eu costumo dizer, pessoal, que a organização ela possibilita que 1 mais 1 não seja 2, 1 mais 1 seja 3. Através da sinergia entre as pessoas, entre uma boa gestão, uma boa integração entre as partes, a gente consegue gerar mais valor do que a soma individualmente das partes. E essa é uma das coisas que me interessa bastante, me traz bastante fascínio, no pensar que o poder das organizações, né? Obviamente que em organizações privadas a gente sempre pensa em primeiro lugar no lucro, no retorno aos acionistas. Gosto bastante do conceito do valor compartilhado, né? Então a gente pode ver o caso das cooperativas, por exemplo, né? Sem as cooperativas, os seus cooperados dificilmente
atingiriam esses resultados. Então, quando a gente se reúne, a gente tem ganhos, né? A gente tem, quando se reúne, quando a gente está junto, a gente consegue conquistar grandes feitos. A gente pode ver, por exemplo, no caso de um casamento, ninguém se reúne com uma pessoa, ninguém casa com uma pessoa, ninguém tem um relacionamento com uma pessoa, se isso não for ter os seus efeitos positivos, né? E como também em relacionamento, uma organização, ela tem interesses individuais múltiplos. E uma organização, ela precisa ter bem definido o seu propósito, né? Para que ela possa estar bem organizada para atingir esse propósito. Então, claro que o lucro é importante, mas o lucro não é a coisa mais importante. E uma organização, ela trabalha múltiplos interesses, ela tem diversos objetivos, né? E aí a gente chega um pouco na ideia do gerenciamento, que é a parte 2 aqui do nosso conteúdo. A organização precisa de gerenciamento, ela precisa de uma estrutura de gestão. O acionista, ele quer retorno, né, do seu dinheiro, seu capital que está em risco, quer garantir que não vai perder, e mais do que isso, ele quer ganhar. A empresa, para funcionar de forma efetiva, atingir seus objetivos, ela precisa ter uma estrutura de gestão. E como que é essa estrutura? Ela pode ser mais ou menos organizada, mais ou menos clara, mas independente de qualquer coisa, uma organização que está funcionando tem alguma estrutura de gestão, mesmo que aparentemente possa não parecer, mas ela tem, ela está funcionando, ela é gerida de alguma forma. Eu costumo dizer que gestão não tem nada a ver com conveniência, nada. A gestão precisa ser ágil, ser eficaz, fazer as coisas certas e bem feitas. Gestão não é tomar a decisão mais fácil. Exige que o gestor muitas vezes tenha que tomar decisões extremamente difíceis, né, complexas. Então, a gestão, eu costumo dizer, não tem nada a ver com conveniência. E a gestão, é claro, que depende da situação. O contexto importa. Não existe uma fórmula mágica. Não existe adotar a mesma solução que foi adotada num outro momento. Não é garantia de sucesso. Então exige que o gestor, que a gestão entenda bem esse contexto. Então a gestão tem um desejo de controle, uma necessidade de controle. E eu costumo dizer, a organização em primeiro lugar. Em primeiro lugar, o interesse da empresa, não das pessoas. E uma empresa tem, como eu disse, múltiplos interesses, que ela atende diversos públicos. Então, exige uma harmonia, um equilíbrio. Eu costumo dizer que a gestão é muito parecida com a ideia de andar de bicicleta. Precisa ter movimento, precisa ir para frente, precisa fazer um pouco de força, precisa ter equilíbrio, precisa ter harmonia, precisa ter velocidade. Então, eu gosto de andar de bicicleta e gosto bastante desse exemplo. A gestão como andar de bicicleta. E o desejo de ser perene. As organizações têm esse desejo. Elas querem uma organização que quer ser maior, quer construir uma história além do seu próprio fundador, por exemplo. Então existe um desejo de perenidade, que a gente diz longevidade. E aí a gente entra no segundo tema da nossa conversa, no terceiro tema da nossa conversa, que é o gestor. Então essa gestão é o ambiente onde esse profissional trabalha. A dinâmica do trabalho, o ritmo implacável, que eu digo, esse trabalho intenso
faz parte do dia a dia de um gestor, de um executivo. Muitas vezes com uma rotina que envolve brevidade, variedade, fragmentação, descontinuidade. O gestor de um lado para o outro, conversando com as pessoas, indo de um lado da empresa a outro, passando pelos departamentos. É uma dinâmica realmente exigente, né? E cada vez mais a gente vê gestores, presidentes que não ficam trancados na sua sala, não ficam trabalhando apenas atrás do computador. Não, eles entendem que uma organização, uma gestão se faz através das pessoas, então precisa estar em contato permanente com as pessoas. E não existem limites claros no trabalho da gestão. Mas eu costumo dizer, o gestor é aquele que, independente da unidade que ele trabalha, se é um gestor de um departamento, de uma fábrica, é o administrador da empresa, independente da sua unidade, o gestor é aquele que é cobrado pelas perdas, pelos lucros, pelos prejuízos e pelos ganhos, pelo resultado final. Alguns gestores, por não ter esse limite claro, se metem demais, alguns se metem de menos, ajudam de menos, alguns atrapalham, né? Então a gente pode ver num exemplo recente de um colega que fez uma transição de carreira de executivo, de CEO para consultor, por exemplo. E daí numa conversa ele diz: agora eu sei o que é final de semana, agora eu sei o que é final de tarde, podendo ir para casa, eu sei o que é noite com a minha família. E quando eu era gestor, quando eu era CEO da empresa, a minha rotina era muito intensa. Então, é claro que por não existir esses limites e o desejo do gestor de entregar resultados, ele é cobrado por isso. Não é fazer o resultado individualmente, ele não é o único responsável em fazer o resultado, mas ele é responsável por garantir esse resultado e fazer o trabalho através das pessoas. Então é claro que a gestão, essa rotina do gestor, exige certos cuidados, né? Não ter um esgotamento, cuidar com a carga horária de trabalho, né? Evitar excessos, até porque esse excesso gera retrabalho, gera erros. Então esses gestores, é muito comum, é uma boa prática inclusive, procurar o auxílio de outros profissionais, um mentor, um psicólogo, terapeuta, um profissional que ajude com exercícios, um personal trainer. Então o gestor ele busca esse auxílio para ter essa vida equilibrada, para poder ser produtivo, né? Dentro e fora do seu trabalho. E é claro, o gestor não vive numa ilha, né? O gestor tem as suas relações, tem a sua família, né? Mas a sua rotina realmente, ela engloba uma variedade grande de temas muitas vezes. O gestor precisa falar, debater sobre temas diversos. E embora ele não entenda tecnicamente de todas as áreas, por exemplo, o caso de um presidente de uma empresa, não tem como entender tecnicamente, nem precisa e nem deve entender tecnicamente de todos os temas, ele tem condições de debater, de conversar, de analisar e fazer as perguntas certas. Então a missão do gestor é garantir o resultado, não é fazer o resultado sozinho. Eu vejo também, gosto do exemplo do gestor como um neurônio, sempre buscando conexões, sempre levando informações, trazendo informações de um lado para o outro, se movimentando. É muito semelhante ao neurônio no nosso sistema nervoso. Numa outra oportunidade a gente pode falar mais detalhadamente sobre o gestor como neurônio. E um ponto principal para o gestor é o seu poder de comunicação,
boa parte do trabalho é feito através da comunicação, com a necessidade de uma comunicação clara. E os gestores muitas vezes se utilizam de uma comunicação informal, uma conversa com o colaborador, um telefonema, né? Também gosto bastante da ideia que o Henry Mintzberg traz de um quadro que ele resume o gestor, onde ele tem as interações internas e externas, coletando informações, né? Trabalhando com as pessoas, lá junto no plano de ação, né? Então, se comunicando, planejando, estruturando, estimulando, né? Outra ideia do Mintzberg que eu gosto bastante: se tiver funcionando tudo bem, tudo certo, sem problema nenhum, o gestor ele quase não aparece. A importância do gestor se dá muito quando se tem alguma ocorrência, quando se tem algum problema que precisa ser administrado. Se não, de forma geral, o departamento funciona sem que ninguém perceba que tem um gestor, né? Esse resultado é mérito do gestor, né? Então, para finalizar, é importante que esse profissional tenha um drive de gestão, tenha gestão na veia, que nem eu digo. E o gestor, ainda seguindo o Mintzberg, que diz: o gestor precisa ajudar a realizar o potencial das outras pessoas, para que elas possam ter conhecimento melhor, tomar decisões melhores e agir melhor. Por fim, a ideia do líder. Eu gosto bastante de ver esse tema sobre o processo de liderança. Um gestor não é necessariamente um líder não é necessariamente um gestor. E eu vejo a liderança nesse processo entre líder, liderado. Vejo a liderança na ideia no sentido de movimento, ajuda a liderar, ajuda a dar sentido, a dar o direcionamento. O líder é uma referência e o líder conquista isso, não é através de um cargo. O líder tem que ser legítimo e tem que ser reconhecido. Exige esse reconhecimento das outras pessoas para que ele possa ser essa referência. E gosto muito daquela ideia de liderar pelo exemplo. O líder faz no seu dia a dia, através dos seus exemplos, ele passa os grandes ensinamentos para a sua equipe, para os seus subordinados. Então o líder ele não está necessariamente preocupado em administrar. Ao contrário, e muitas vezes o líder desafia o status quo. Então essa dobradinha entre gestor, líder, entre gestão e liderança, o próprio Mintzberg nos diz: o excesso de liderança cria dificuldade para a gestão. Então esse equilíbrio é importante. E muitas vezes a gente se pergunta: será que a gente está vivendo uma crise de liderança? Eu acredito que sim. Um pessimismo absoluto na política já há alguns anos. Um pessimismo com a esfera privada através de escândalos, maus exemplos, fracassos, fraudes. Mas uma coisa é certa: não faltam talentos. Não faltam talentos. A grande questão é como a gente vai preparar essas lideranças. E eu gosto também muito do conceito, da frase do Bill George que diz: o papel dos líderes não é fazer com que as pessoas o sigam, mas dar autonomia e liberdade para que outros também possam liderar, também sejam líderes. Então o líder, formador, criador de outros líderes. Essa é uma ideia que eu gosto muito e quero passar aqui para vocês. Bom,
A ideia do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, se você curtiu, deixa a tua curtida aí, compartilha o nosso vídeo, fique à vontade, vai ajudar bastante. E se gostou mesmo, pode deixar seu comentário, sua curtida aqui, para que eu possa saber e isso possa me estimular ainda mais a gravar esses materiais aqui para vocês e compartilhar com vocês. Tá bem? Um grande abraço e um ótimo trabalho a todos. Muito obrigado.